desenho. Só para eu ter uma ideia. De 0 a 10, qual é a intimidade com o Java de vocês? Nossa. Meu Deus. É sério? João Vitor 6, fazer de 6,5. Rebeca 2. Camila 4. Tá, vamos lá. E com o Python? Nossa. Se for fazer uma média aí, o Java tá um pouco melhor ainda, tá? Tá, agora eu vou fazer uma última. Essa não vale, tá? É só curiosidade mesmo. Se a gente fosse adotar uma linguagem para a disciplina, que linguagem vocês escolheriam? JavaScript, 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 JavaScript. João Vitor, tanto faz. HTML. Tá certo. O JavaScript, pessoal, para nossa disciplina, eu acho um pouco complicado. Dá para fazer umas adaptações, ainda mais na parte do REST. Do REST eu vou ver o que dá para fazer. Para deixar, eu vou ensinar com Java, né? Mas na hora de fazer a atividade, deixo mais aberto. Mas agora, essa de socket. Eu nunca trabalhei socket com JavaScript. Alguém já trabalhou? É. Mas assim, acreditem, o do socket não é difícil, tá? Aquela atividade, e RMI também não vai ser. Então fiquem tranquilos e a gente dá um suporte. E aí, quando a gente chegar em web services, aí a gente vê para deixar em aberto, se vai ser em Java ou Python. E aí eu vou dar uma olhada se a JavaScript ele atende o que a gente precisa na disciplina, tá? É uma promessa nossa. Mas vamos lá, antes que caia as internet de novo e de todo aquele rolo da semana passada. Não que, Camila, não cair, né? Muito bem. Espero que tenham assistido a aula da semana passada, onde a gente introduziu a parte de comunicação. Anteriormente tinha sido processos, quando a gente entra mais na área, no nível mais baixo ali do sistema operacional, falando de escalonamento de processo, e aí vai para o mundo distribuído. E aí na aula passada a gente entrou no mundo de redes, no nível de redes de comunicação, né, partindo desde o modelo OSI, e aí chegando na pilha TCP/IP e entendendo onde é que os sistemas distribuídos e os middles se encaixam. Então foi uma introdução teórica. Aí a partir da aula de hoje, a próxima, a gente agora entra nas aplicações, né? Que tipos de sistemas e aplicações em nível de rede a gente tem para sistemas distribuídos. Então hoje a gente vai trabalhar com as aplicações podemos chamar de aplicações, sim, com chamadas remotas de procedimento ou invocação remota de método, né? Aí vai mudar basicamente o paradigma. Mas basicamente é a possibilidade da gente invocar ou chamar programas através da rede. Né? Porque quando a gente está no nível de socket que a gente viu na aula passada, há simplesmente uma troca de mensagem. E isso resolve em partes, mas gera alguma série de dificuldades, principalmente quando no quesito de padronização dos dados que estão sendo transferidos em relação à arquitetura e tipos, etc. E a proposta do RPC, né, do Remote Procedure Call, e do RMI, que é o Remote Method Invocation, é facilitar bastante, de fato eles facilitam nesse sentido. Então vamos dar uma olhada. E aí a gente traz alguma coisa de teoria, mas também é uma parte da disciplina que ela é bastante prática. E quando a gente fala prática, a gente fala de programação. Tá certo?
Então, vamos passar a teoria um pouco mais rápido, até para a gente, já que vocês precisam mais da programação, para a gente gastar um pouco mais tempo nela. Vocês estão vendo aí a área compartilhada? Só ver se o celular está silencioso. Então, RPC. Professor, e por que não é RPC e RMI? Poderia ser. É que o RPC foi o começo de tudo, né? A ideia dessa chamada remota de programas, ela partiu com o RPC, com a implementação em C, né? Depois outras linguagens implementaram, e aí outras propostas surgiram, que foi o caso do RMI. Então, o RMI seria uma evolução do RPC, então a gente deixa só como Remote Procedure Call. Qual a motivação, né, para o RPC? Aquilo que eu falei agora há pouco. A principal é a dificuldade na comunicação entre processos via socket. Né? A gente pode, né, como foi falado na aula passada, e como é possível também RPC, RMI e outras tecnologias para comunicação, fazer comunicação de processos em diferentes linguagens, ou em diferentes arquiteturas e sistemas operacionais, como a gente já falou várias vezes. Aqui eu trago uma descrição básica de uma comunicação entre um cliente Java e um servidor C através de socket. Né? Então, como é que funcionaria, né? Eu tenho meu cliente Java, ele conecta no servidor C, que está esperando conexão, aí ele lê do teclado dois números, dois long, né? Converte o long para string, envia a string e aí recebe o resultado. O C, então quando o cliente Java se conecta, ele recebe a conexão ali via socket e recebe o char, né? Que aí a string chega, na verdade, como um vetor de char, converte este char para long, faz a soma do long, e aí depois devolve o resultado como vetor de char. Então, vejam todo o trabalho despendido, basicamente, né, o algoritmo era simples, né, a soma de dois números, mas grande parte do trabalho está em lidar com a diferença dos tipos, né, aí no caso, diferença talvez de arquitetura, como a gente viu, falei para vocês na aula passada, de como o sistema operacional arquitetura armazena aquele número, principalmente se é número real, tenha toda aquela história do Big Endian, do Little Endian. Então, existe uma complexidade ali que toma tempo, que gera uma grande possibilidade de erro, e que o programador não deveria se preocupar, porque ele tem um negócio para resolver, ele tem um problema de fato para resolver, que é o sistema, e não ficar se preocupando com esses detalhes aí, mais nível de arquitetura, de sistema operacional, que às vezes uma aplicação em socket demanda. Então, essa é a grande motivação, né, de propor uma solução que minimize, né, talvez não zere esse tipo de problema, né, toda solução acaba tendo também as suas desvantagens, que não zere, mas que minimize bastante esses problemas. A comunicação entre processos, clientes e servidores por meio de troca explícita de mensagem. Né? Então, aqui a gente tem um objeto Java, que é escrito como um objeto e recebido como um objeto. Então, a troca de mensagem, ela é muito crua. E aí, uma das metas que a gente falou lá no início da disciplina para sistemas operacionais, que é a transparência de acesso, né, dentre várias outras que a gente tinha lá, mas a transparência foi uma das que a gente mais falou, principalmente porque a gente não vai envolver aí somente dois processos, né, não vai envolver somente dois computadores, mas uma dezena, centena, às vezes milhares de computadores, e se a gente for ficar tratando exceção e essa diferença em cada um deles, a gente está perdido. Então, a comunicação via socket, ela não provê essa transparência, né? E a gente quer esconder a diferença de representação dos dados. Então, feita a motivação e a introdução, aí a gente traz, então, alguns conceitos ou algumas definições e algumas características das chamadas remotas de procedimento, né? O próprio nome já diz. Chamar remoto, então chamar um procedimento. A gente é muito acostumado e é muito natural para a gente desenvolver um programa com várias funções, vários procedimentos,
ou métodos, né, quando a gente chega na orientação objeto, e tranquilamente ali para resolver o nosso problema no nosso algoritmo, fazer chamadas de métodos locais, né, passa parâmetro, resolve, retorna um resultado, isso é muito comum. Mas, e como é que funcionaria isso em um sistema distribuído, né, em um ambiente de redes? A gente sabe que os sistemas distribuídos, a gente precisa trocar essas informações, né, são essas trocas explícitas de mensagem entre os processos. O problema é, a gente já viu, que esses detalhes, eles não são escondidos e a gente precisa de uma forma de escondê-los para minimizar a possibilidade de erro e de falhas nos nossos sistemas. Então, a proposta, ou a principal fundamentação dos RPCs é permitir que programas chamem procedimentos remotos de forma que pareça o mais possível com a chamada local. Então, a ideia é que quando você chame um método que ele não está na sua máquina, que ele seja um método remoto, que está rodando num servidor, num outro computador, isso seja transparente para o usuário. Que ele não precise se preocupar até se ele está chamando. Chegar ao nível, e a gente vai perceber que é possível isso, dele nem se preocupar se o método está aqui ou está num computador do outro lado do planeta. Essa é a principal proposta do RPC. O procedimento de chamada não deve estar ciente de que a máquina chamada está executando em outra máquina, né? Ou vice-versa. O servidor que está esperando essas chamadas, para ele tanto faz se quem está chamando está na máquina dele, local, ou se está em outra máquina, no outro computador. As informações são transportadas do chamador para quem foi chamado e também, da mesma forma, manda os resultados de volta. E isso tudo é escondido do programador. Então, para resumir, a ideia é que não tenha muita diferença entre uma chamada local e uma chamada remota. Embora a ideia pareça simples, tem alguns pontos que a gente deve destacar que são bastante delicados. Por rodar em máquinas distintas, procedimentos chamador e chamada executam em espaços diferentes de memória, o que acarreta numa certa ou grande complexidade no gerenciamento. Um outro problema é o cuidado na conversão dos dados, principalmente quando a gente fala de arquiteturas e sistemas operacionais distintos, né? Então, esse problema, a ideia é delegar para a própria arquitetura RPC. E, por último, obviamente, todos os problemas que estão relacionados à rede, né? Cai cliente, cai servidor, latência da rede, possibilidade de invasão, todos esses problemas que a gente conhece que pode surgir numa rede. Ainda assim, né, com todas essas dificuldades, e algumas muito difíceis de ser sanadas, a RPC e RMI são ainda duas tecnologias extremamente utilizadas ainda hoje. Vários sistemas, vários serviços, principalmente no mundo em Unix, que foi onde surgiu o RPC, utilizam a tecnologia RPC ou RMI. Então, como é que é chamada, né, só para a gente sair do local para o remoto, como é que é feita uma chamada de procedimento em C? Né? Porque a RPC surgiu em C, depois a gente chega no RMI. Então, a gente tem uma figura que ilustra isso claramente, e para vocês isso já é muito natural, imagino. A gente tem um método main, a função main, a função principal, inicia a execução do programa aqui, e ele chama uma determinada função. A função pede alguns parâmetros, a gente sabe que esses parâmetros eles podem ser passados de duas formas, por valor ou por referência, né? Cada linguagem trata isso de forma diferente. No C isso fica muito explícito, né? Quando a gente passa por valor, é criada uma cópia desse parâmetro dentro da função, e quando a gente passa por referência, ele recebe o endereço de memória dessa variável e altera direto naquele valor. Então, chama a função, nesse ponto o programa ele é bloqueado e vai executar a função, né, que está aqui, que é acima, chamada de função A. Recebe o parâmetro, executa o algoritmo da função e retorna o resultado para a função e segue a execução do programa. Então, isso aqui é a sequência básica de uma chamada de procedimento local. Aqui só a figura maior para ilustrar um pouco melhor. Então, nada de muito novo para vocês, né?
chama um procedimento ou uma função, passa parâmetro, executa e retorna. A gente falou que um dos grandes desafios dessa chamada de procedimento remoto do RPC, assim como era no socket, mas no socket isso não foi resolvido, no RPC a representação dos dados, ou seja, a padronização de como esses dados vão ser transferidos entre diferentes linguagens, diferentes arquiteturas, já tomou um passo adiante, né? A gente percebe que toda vez que quando a gente fala dessa comunicação entre diferentes processos, né, de diferentes linguagens, diferentes sistemas operacionais, diferentes arquiteturas, a gente sempre cai no mesmo e grande problema, que é essa diferença da representação dos tipos de dados, né, principalmente dados numéricos. Um é tantos bits, o outro é tanto, o outro armazena de um lado, o outro armazena do outro. Então, essa é sempre uma das dificuldades que a gente mais cita. E aí o RPC, ele foi uma técnica, uma tecnologia que deu um dos primeiros passos nesse sentido. E criou alguns, né, e disso surgiram alguns modelos, alguns formatos para essa padronização ocorrer. Então, desde do XML, que aí foi utilizado muito ainda no Web Services inicialmente, o JSON, o CORBA, que foi uma tecnologia que ainda é usada, mas está ficando um pouco de lado, mas foi uma das mais utilizadas para essa comunicação entre aplicações, chamada de remota de procedimento. O XDR, né, o XDR, o External Data Representation, que é um padrão surgido a partir do modelo OSI, né, o modelo OSI fazendo suas contribuições, a gente vai perceber mais contribuições ainda, que é o padrão utilizado pelo C, né, para fazer o RPC, o ASN e o Google Protocol Buffers. Deixa eu desligar a câmera aqui, para economizar banda de vocês. Não precisa câmera, né? E qualquer dúvida, por favor, áudio, que a câmera, ou chat eu não consigo enxergar, né? Então, já é um passo inicial. A gente já tem a possibilidade de padronizar os dados entre diferentes aplicações, entre diferentes linguagens. Isso já é um passo, uma evolução em relação ao socket. E como fazer essa transmissão de dados de forma padronizada? Aí vem o conceito de serialização. Quando a gente fala de serializar dados, é a possibilidade da gente... Porque quando a gente está executando o programa, os nossos dados, as nossas variáveis, elas estão em memória, né? Todo o tempo estão em memória. Quando a gente quer armazenar, a gente pega aquele dado cru e joga num banco de dados. Mas a serialização, ela permite que a gente pegue toda a estrutura de dados, né? Não só um dado simples, mas um vetor, ou até mesmo um objeto, quando a gente está falando de orientação a objeto, e tire ele da memória e armazene em disco, num arquivo, ou transfira ele pela rede. Quando a gente fala de serialização de dados, é esse o sentido, de que a gente consiga manipular esses dados, ou armazená-los, ou transferi-los, em outros meios que não só a memória principal. Por exemplo, em disco ou através da rede. Essa representação dos dados, ela tem duas formas, né? Com o tipo de variável, não, o tipo de dado, ele implícito, que é o que o XDR, que a gente falou que o RPC utiliza. Então, a gente só tem a transmissão dos valores, não se fala em tipo, né? Então já tem o tipo pré-definido pelo próprio padrão. Ou tem a possibilidade, que é algo mais utilizado hoje em dia, de se definir o tipo do dado, né? O tipo da variável, que seriam os tipos de variável explícitos. Então, além do valor, também é transmitido o tipo do dado. E aí vários padrões, hoje em dia, o JSON, né, é o mais conhecido, é o que é utilizado hoje muito pelo JavaScript, como vocês citaram ali, o próprio REST API também usa JSON. Então, hoje a gente trabalha mais com esse tipo de representação, onde o tipo do dado ele é explícito. Agora vamos, né, feita aí a introdução e a conceitualização, vamos ver como é que funciona na prática o RPC
E o que de fato ele traz além do socket, né? Por enquanto eu falei que ele conseguiu padronizar essa representação dos dados, o que já é muito bom. Mas a gente precisa de um pouco mais. Eu trago uma figura aqui que vai ajudar a gente a entender isso, e vocês veem que já cai aqui na última camada no socket. Sim, RPC ele usa socket para o passo final, que é a transmissão dos dados via rede, né? O socket a gente dificilmente escapa dele quando a gente está trabalhando com aplicações em rede. Então, a implementação do RPC, sim, usa sockets. Só que ele trouxe novas entidades, né, para auxiliar nessa comunicação, que no livro vocês vão ler como apêndices, que é uma tradução que eu, sinceramente, não gosto muito. Eu gosto mais dos termos, não digo originais, mas mais comumente utilizados no mercado, que são os stubs, ou stubs no caso do cliente e skeleton no caso do servidor, né? Vamos entender o que são essas criaturas. Então, vocês ouvirem falar de apêndices, stubs e skeleton, é tudo a mesma coisa, tá joia? Eles fazem ali justamente esse meio de campo entre a chamada local e a chamada remota. Então, vamos num passo a passo aqui para conseguir entender como é que isso funciona. E esse conceito do stub e do skeleton, ele é tanto para o RPC, tá, como para o RMI também. Só olhando a hora aqui para a gente não se perder no tempo. Tem uma horinha de aula, então vai dar assim. Então, como é que começa? Entendam aqui, então, o lado esquerdo como cliente e o lado direito como servidor, obviamente conectados por uma rede. A rede TCP/IP padrão. Então, eu tenho o meu cliente aqui que está funcionando, de repente ele precisa de um serviço que ele não tem, mas tem um servidor que oferece aquele serviço. Então, ele vai se conectar ao servidor e solicitar esse serviço. Só que ele não vai fazer isso, né, só mandando um dado, né, como a gente fazia no socket. Ele vai chamar direto a função, o procedimento lá do servidor. Então, ele sabe, como é que ele sabe que função esse servidor provê, né, para ser chamado? Através do tal do apêndice, do stub. Então, através do stub aqui, que é essa caixinha verde à esquerda, ele chama essa função. Só, olha, eu preciso dessa função. Preciso executar essa função, preciso do serviço que ela me provê. Então, o que o stub faz? Ele monta, ele empacota essa mensagem dizendo ao cliente precisa disso, serializa os dados, né? Por isso que a gente trouxe o conceito da serialização. Então, ele pega esses dados que o cliente passou via função para poder transmitir pela rede ou no arquivo, como eu falei, e chama o sistema operacional local. Diz, olha, preciso disso. Aí, o sistema operacional, através das chamadas de socket, se comunica de um lado com o outro, do lado cliente com o lado servidor. Então, socket ali, se comunica, ó, tem uma mensagem para você. Ah, professor, mas em socket a gente já mandava mensagem. Mas a gente mandava uma mensagem crua. Agora eles recebem uma mensagem serializada, um pacote muito mais completo com informações, e não só um tipo inteiro, ou um tipo real, ou um vetor de char. Não, agora é um pacote com uma mensagem ali mais binária, digamos assim. Chegou no 4, o socket recebe a conexão socket para socket e entrega para o stub do servidor, né? Ou skeleton, que é o nome mais conhecido até. Mas pode ser stub, pode ser stub, pode ser apêndice também. Eu vou usar stub skeleton, já havia dito. Então, esse skeleton, que aí é o que representa o servidor nessa chamada remota, aí sim ele consegue pegar essa mensagem e consegue traduzir, que é o passo inverso da serialização, que seria a desserialização. Então ele desempacota, ele desserializa essa mensagem. Ele quer essa função tal, passando tais dados, então tá. Aí vou jogar para cima para o servidor. Então o servidor executa, e aqui está exatamente aquele passo, né? O servidor está executando essa função, vamos dizer que é uma função de soma, né? Para simplificar. Recebe 2 números, soma e devolve.
E para esse servidor, para esse programa que está rodando aqui, independente se ele é em C, em Java, em Python, em JavaScript, estão chamando a função dele. Né? Se é um programa que está rodando na mesma máquina, ou se está em outra máquina, para ele não faz a menor diferença. Quem faz esse papel, né, de receber uma chamada remota ou local é o skeleton. O servidor que de fato executa o algoritmo, que executa a função, para ele pouca diferença faz. Então o servidor executa a função, o procedimento, né, com aqueles parâmetros que foi passado, gera o resultado e devolve para o skeleton. Ó, tá aí, skeleton, o resultado que você tanto queria. O skeleton agora segue todo o passo inverso, que é empacotar, serializar, chama o sistema operacional, o socket pega e manda de volta para o socket cliente, o socket cliente manda para o stub cliente, o stub cliente desempacota e entrega para a aplicação do lado do cliente. Então, é simplesmente todo o passo inverso, né, na mesma ideia de quando foi invocado. Então, vejam, um cliente e um servidor, duas aplicações comuns, né, se conversaram através de uma rede, né, através de socket, mas com dois intermediários, e aí vem de novo o conceito do middleware, né, que a gente já vai chegar numa figura que representa isso, com a intervenção de duas entidades intermediárias que fizeram esse papel, principalmente de empacotar os dados de uma forma padronizada, né, com aquelas representações, seja em JSON ou em XDR, não importa, o importante é que seja definido um padrão, seja escolhido um padrão, e fazem esse contato com o socket, só manda, pega, devolve e faz a coisa funcionar. Né, então, esse slide resume o que eu falei agora. O stub do cliente, ele atua como um proxy. O que é o proxy, se a gente pegar o conceito mais cru dele, né? Não estou falando de proxy web, mas o conceito de proxy que eu imagino que vocês tenham visto em redes. É esse intermediário que recebe requisições e vê o que precisa fazer e facilita a vida ali para quem está requisitando. Então, o que esse proxy, né, o que esse stub, o que esse apêndice faz? Serializa, envia mensagem pela rede, aguarda a resposta, desserializa, né, ou seja, pega a resposta e desempacota, e age diante algumas exceções, né, como, enfim, falha na chamada, falha na rede, então tem toda uma série de exceções que podem ser tratadas. E o skeleton, né, que é o stub do servidor, faz todo esse papel inverso, né, que é esperar a requisição, receber pacote, desempacotar, passar para o serviço, pegar a resposta, empacotar e mandar de volta. Então, é assim que funciona, é a função de stub skeleton. E aí isso é o conceito mais geral, né, é o conceito do RPC, independente da linguagem que isso foi implementado, vão ter essas entidades, e isso recai, inclusive, no RMI. No RMI a gente vai ver que ele detalha quando foi criado o conceito de RMI, esses papéis eles foram divididos um pouco mais, com um negócio mais detalhado. Mas no frigir dos ovos, como dizem, faz a mesma coisa. Então, como a gente viu, pro programador, né, o programador ele está aqui. Professor, mas o programador não vai programar o stub skeleton? Não. Essa é a maravilha do negócio. No caso do RPC do C, né, a gente vai baixar uma aplicação, o tal do RPC Bind, que com o cliente e com o servidor, a gente vai mandar ele gerar todos os stubs e skeletons, já com toda a parte de conexão, tudo pronto. Né? A gente só vai chamar a função ali de conectar, digamos, e enviar, mas todos esses stub e skeleton vão vir prontos. Então, por isso que a gente diz, e de fato é o que acontece, o programador não precisa se preocupar com essa camada verde nem a vermelha, porque isso aqui vai ser gerado automaticamente, tanto aqui no RPC quanto no RMI. O programador vai se concentrar nisso aqui, nas funções do cliente e do servidor, que ele faria a mesma coisa se a aplicação fosse local. Né? Ele ia precisar criar um serviço, né? Mesmo que a gente não estivesse falando no serviço de rede, ele ia precisar desenvolver esse algoritmo localmente para que a aplicação chamasse. Então, para o programador, pouco muda, né, mais uma vez, se isso aqui é local ou se é remoto. Claro que tem que tratar essas exceções, no caso de problema de rede, mas aí é um outro problema.
Então, em resumo, tudo fica transparente para o programador. O efeito de todas essas etapas é converter a chamada local pelo procedimento do cliente ao stub do cliente, e ficou errado aqui, chamada local para o procedimento do servidor, sem que nem o cliente nem o servidor fiquem cientes dessas etapas intermediárias. Então, o cliente ele chama uma função como se fosse local, o servidor recebe um chamado de função como se fosse local. Tá, professor? Muito papo, mas vamos ver na prática se isso funciona. Então, vamos dar uma olhada. Até aí foi a parte conceitual do RPC. E a implementação, né? E a prática disso. Então, em 1980, a Sun que também investiu no Java, em tantas outras tecnologias, a Sun anda meio apagada. Mas a Sun, nos anos 80 e 90, ali, desenvolveu muita coisa. E o RPC também foi uma implementação, a primeira implementação foi da Sun. Ela é usada, como eu falei, muito nos sistemas baseados em Unix, né? SunOS, o BSD, o próprio Linux, e no OS X também. E essa tecnologia, logo que foi desenvolvida, ela foi utilizada no NFS. Para quem não é do mundo Unix, é um serviço, né, um sistema gerenciador de arquivos na rede. Então, o NFS, não sei, já não mexo com isso há um tempo, mas era muito utilizado no mundo Unix e Linux para fazer servidor de arquivos. Então, já foi uma utilização. Aí, a Microsoft, ela fez uma adaptação e fez a sua própria implementação do RPC, né, que também já, desde 1996, no NT4. Aí, quando entrei na faculdade, era o NT4, era bem esse que estava rodando. Mas também possui implementação do RPC. Então, como é que a gente vai fazer isso agora funcionar na prática? Como a gente viu, a gente precisa definir uma interface, ou enfim, uma camada ali intermediária para a representação desses dados, para que os dois lados, cliente e servidor, tenham ciência dessa mesma padronização, né? Para que o cliente, para que o servidor ofereça esse serviço, eu ofereço o serviço de soma, e para que o cliente saiba só, eu tenho à minha disposição esse serviço de soma. E aí entram as linguagens de definição de interface, né, as IDLs, que aqui no C é uma interface padrão da linguagem C, mas que outras tecnologias às vezes utilizam outras linguagens baseadas em XML ou em JSON, como é o caso do SDL, usava XML para web service. Então aqui tem a descrição da interface para ser independente da linguagem e da arquitetura da máquina. Então vai funcionar de ambos os lados. O RPC faz uso do IDL para escrever os seus procedimentos e o C faz isso através de uma interface, né? Para quem não lembra lá, os arquivos .h, que a gente já vai ver. Então, como é que funciona a implementação aqui, o passo a passo, de fato, do RPC agora com a linguagem C. Então, a gente escreve a IDL, então ela tem um padrão, tem uma sintaxe própria, que é bem simples, né? É como uma interface, para quem lembra mais recentemente, uma interface que a gente faz na orientação objeto, né? Que você só descreve a tua função, o teu procedimento, o teu método, ele é nome tal, ele recebe tal parâmetro, ele devolve tal coisa. Então, você descreve isso. E aí, a partir disso, você tem uma ferramenta, um compilador RPC, que é aquele que eu falei que a gente vai usar, o RPC Bind. Então, você roda o compilador em cima desse arquivo e ele vai gerar todos os arquivos intermediários que a gente precisa. Aquelas camadas lá, aqui, essas camadas verde e vermelha, esse compilador dessa ferramenta vai gerar tudo para a gente, que são esses arquivos aqui. O stub do cliente, o stub do servidor, o skeleton, o header, o cabeçalho, que aí vai ser essa interface entre cliente e servidor, e toda a parte de conversão de dados. E no caso do RPC Bind, se a gente quiser, ele gera até já um exemplo de código de cliente e servidor. Então você pode desenvolver, você tem um esqueleto ali, você tem quase um mini framework para escrever a aplicação cliente e servidor. Desenvolve sua aplicação,
compila aí sim uma compilação padrão em C, e aí você tem a sua aplicação final, cliente-servidor. Então, na prática, o que a gente, programador, vai desenvolver? O IDL, que é essa interface, não é? Roda isso, gera todos esses arquivos, e a gente vai desenvolver somente o algoritmo ali do cliente, do servidor, compila e a gente tem a nossa aplicação desenvolvida. Beleza? Então, não tem muito segredo. Só confirmando, vocês viram C em algoritmo. Isso? Deixa eu ver no chat aqui. Estrutura de dados, sim. E algoritmo não foi C? Eu acho que era Portugal. Acho que Foi foi C Java também. em algoritmo. Foi C em algoritmos. Acho que foi C, Foi né? C. Pelo menos um pouco. Às vezes começa com Portugal. Quem que deu para vocês? Foi o Diego Absor. A gente viu C. A gente viu bem no começo aquele visual e depois a gente foi pro Sim, C. depois foi pro C. E estrutura de dados, depois C também. Isso. Tá, não, então vocês manjam. Vocês passaram por estrutura de dados com C, então tá tranquilo. Então tá aqui o C para quem tava morrendo de saudade. Esse é o código da interface de um serviço de uma calculadora, que tem duas funções, a soma e a subtração. Então, é uma interface, é uma linguagem DL, como eu falei, bem simples. Geralmente a extensão é salva como .x, mas isso também não faz muita diferença. E o que tem nessa interface? Uma estrutura de dados, né, com os dois operandos, né, que vão ser utilizados na operação de soma e subtração. E aí eu crio um program, opa, o que eu fiz? Aqui. Dou um nome a ele, crio uma versão, um version, e defino as minhas duas funções, os meus dois procedimentos, né? Aqui a soma e a subtração, que recebe como parâmetro essa estrutura operandos, que são as duas variáveis inteiras, e retorna o inteiro. E aqui ele pede que a gente numere com uma versão de procedimento e uma versão do programa que é em hexadecimal. Isso aqui é fixo, tá? É mais para lidar com diferentes versões num ambiente de rede. Então, com essas 8 linhas, 9 linhas, a gente cria a interface, a IDL, aquela camada intermediária entre cliente e servidor, né? Aquilo que vai definir o serviço que é ofertado. Com essa interface, aí a gente roda aquele compilador RPC, o RPC Bind, em cima dela, e vai gerar todos os arquivos de stub, skeletons, headers, tudo que a gente precisa, inclusive a parte de comunicação em sockets. Então, executa essa linha, a gente tem todos os arquivos gerados. E aí a gente parte para construir o servidor e o cliente. Tá? Então, vamos executar primeiro a geração ali, depois a gente vem para cliente e servidor. Deixa eu só abrir aqui, ensino. Onde é que eu coloquei? Aqui não. Está na aula mesmo. RPC, CRC, RPC. Tá, deixei até um roteirinho aqui, porque esse código aqui eu vou passar para vocês, tá? Não vou cobrar nada em C, mas é bom que vocês executem, testem, enfim. Então, eu chamei a minha interface, a minha IDL de calculadora.x, e o que tem nela? Exatamente o que está no slide, tá? A estrutura e a definição das duas funções de soma e subtração. Então, a gente vai abrir aqui um prompt. Vocês conseguem enxergar bem? RPC. Então, né, do LS aqui estão exatamente os 4 arquivos, né, que a gente viu ali. Aí eu faço um RPC gen, né, RPC gerador, em calculadora. Não deu nenhum erro, então deve ter dado certo. Quando a gente volta aqui,
estão os arquivos gerados. Então, ele gerou exatamente os 4 arquivos. E exatamente aquilo que a gente falou, né? Aqui tem o header, que é essa interface entre cliente e servidor, que é o que o cliente e o servidor vão utilizar, né, onde estão definidos os métodos de soma e subtração. A gente não precisa mexer em nenhum desses, tá? Reforçando. Aqui eu tenho o meu stub, né, que é o apêndice do cliente. Aqui eu tenho o meu skeleton, ou o stub do servidor. Inclusive, ele dá um alerta aqui, ó, não edite o arquivo, ele foi gerado pelo RPC Gen. E aqui eu tenho aquela camada que faz a conversão dos dados, né? Inclusive, ele põe até o nome XDR, que é aquela linguagem para representação dos dados que o RPC utiliza. Então, aqui ele traz, como eu falei, todos os arquivos prontos só para a gente utilizar. Então, a gente cria o nosso servidor. O que o servidor faz? Eu pego eu utilizo o meu header, o calculador.h, que foi gerado pelo RPC Gen. Aí vou implementar a função que ele gerou, que ele chamou de soma1 SVC. Né, se a gente abrir novamente aqui, calculador H. Né, o que é um cabeçalho, lembrando? É a definição, e aí alguém vai implementar essa definição. Né, então eu tenho aqui a soma, a definição da soma e a definição da subtração. Então vou implementar essa soma, simplesmente pegando os 2 parâmetros da minha estrutura, somando, guardando o resultado e retornando. E a subtração, a mesma coisa, né? Eu recebo o meu operando, a minha requisição remota, pego os 2 valores, né, leio do teclado, faço a subtração e retorno. Então, vejo que é um programa em C, se a gente esquecer toda essa parte de RPC e de remoto, é um programa para calcular uma soma e subtração. Então, coisa que vocês fizeram na segunda aula, nas primeiras aulas ali de algoritmo. O que tem de diferente aqui? O que tem de diferente? Essa estrutura aqui, que é da requisição remota. Né? Se a gente apaga isso aqui, e eu vou dar um Ctrl Z já, e isso aqui, vocês têm exatamente um programa que vocês trabalhavam na época de algoritmo. Então, mais uma vez, a gente reforça e que a ideia do RPC, né, é esconder isso do programador. E, de fato, facilita bastante a vida do programador. Tanto faz se a chamada aqui é local ou é remota. E o cliente? O cliente é a mesma coisa. Só que o cliente, ele precisa saber, obviamente, qual a máquina, né, que esse servidor está rodando. Então, a gente precisa passar um IP, um nome, né, a localização. Então, a gente vai ler os parâmetros aqui. Então, se a gente não fornecer, ele vai... Eu vou fazer errado inicialmente para a gente ver. Então, a gente tem que passar os parâmetros do hostname, né, que seria o IP, a localização, e os operandos, os números que a gente quer somar, e ele vai chamar a soma e a subtração. Então, eu vou pular essa parte aqui, só para a gente ver. Então, faço a leitura dos parâmetros, passados já na linha de execução, né, guardo em variáveis e chamo soma e subtração. Então, veja que, mais uma vez, é uma aplicação comum, como qualquer outra aplicação em C, para somar e subtrair. O que ele tem de remoto, né? De RPC? A criação desse objeto client, que é justamente o que referencia a um serviço RPC, né? Onde eu passo aqui a localização, que a gente leu anteriormente, o IP, e o serviço que a gente quer utilizar.
Então, se a gente lembrar desse soma subprog e o soma subversion, é o que está definido lá na minha IDL inicialmente. Deixa eu abrir ela aqui de volta. Então, a gente está dizendo, ó, a gente quer fazer uso desse serviço. Aqui, lembrando que a gente poderia ter mais, né? Mas desse programa, essa versão eu quero utilizar. Então, é a única coisa de remoto, né? Ou de RPC que a gente tem no cliente, é isso aqui. Aqui eu estou lendo parâmetros, né? Aqui eu só estou verificando se de fato a conexão foi efetivada. Aqui eu já estou pegando os valores e chamando a função soma e subtração. Então, o que tem de RPC, o que tem de remoto, o que tem de diferente? Essa linha. A criação desse objeto, eu chamei de sale, abreviação de cliente, né? Que é do tipo client, né? Que eu crio passando o parâmetro da localização do serviço e o que eu vou querer desse serviço. E aqui, no caso, eu informo que havia o DP. Aí aqui em cima eu tenho minhas funções de soma e subtração, simplesmente monto a estrutura de dados operando e chama a soma 1 e a subtração 1. Então, né, mais uma vez, percebam que pouca coisa é acrescentada em relação ao RPC do que seria uma aplicação comum em C. Então, vamos ver isso rodando, né? A gente já... deixa eu mostrar aquele roteiro até para vocês terem ciência quando forem testar em casa. Então, a gente tinha esses 4 arquivos, né? A gente executou um RPC gen em cima da IDL, ele gerou mais 4 arquivos, né, dos quais a gente faz só o include desse aqui. Agora a gente vai compilar esses dois. Então, no roteiro eu dou exatamente esses passos, né? A instalação do RPC bind, para quem usa Linux, através do apt-get mesmo. Para quem usa outro sistema operacional, no SourceForge tem ele para baixar. Então, a gente deu o RPC gen, que gerou os 4 arquivos, está aqui. Agora a gente, né, claro, eu trouxe pronto para a gente não perder tempo. Cria o cliente e o servidor. Agora vamos compilar, né? Vou pegar aqui para compilar o servidor. Compilei, deve ter dado certo, não deu nenhum erro. Compilo o cliente. Compilei. Vamos dar uma olhada aqui. Está aqui o meu cliente e o meu servidor, né, os arquivos binários. Então, vamos executar. Vamos ver a coisa funcionando. Deixa eu limpar aqui. Servidor. Está executando, está parado aqui. Então, deve estar funcionando. Agora vamos rodar o cliente. Ensino, sistemas distribuídos, aulas, aula 7, código fonte, RPC. Vou rodar errado só para a gente ver a mensagem que ele vai dar, tá? Cliente. A sintaxe, né? Ele gerou esse erro aqui. Cadê cliente? Ele verifica se tem 4 parâmetros, se não tem só, tem que passar o IP, operando 1 e operando 2. Desculpa. Então, vamos, cliente. O IP, na verdade, é o localhost, pode ser o 127.0.0.1, né? Ou posso até ver qual é o meu IP e mandar, mas tanto faz. Mas para facilitar, se a gente tivesse em laboratório, no UFC, a gente poderia fazer isso em rede, seria mais legal. E eu vou somar os 5 e subtrair, né? O 5 e o 3. Cadê o servidor aqui? Cadê o servidor? Aqui. Vou mandar de novo. Agora o 5, o 10 e o 8. Então, recebi chamado, soma 10 e 8, recebi chamado, subtrair 10 e 8. E aqui a resposta.
10 mais 8, 18. 10 menos 8, 2. Bem, então a gente tem aqui, assim vai dar para ver melhor. Né, o servidor só manda uma mensagem dizendo que está recebendo a requisição, manda a resposta e o cliente responde. E isso a gente poderia ter outros clientes também, mais de um cliente fazendo a mesma requisição. Fogo, ensino, sexta, aula, 7, RPC. Localhost. Aqui a gente pode ter vários clientes em paralelo fazendo a requisição e o servidor recebendo essas requisições, né? Claro que aqui tudo na máquina local, mas para ser remoto, né, efetivamente, bastava a gente colocar um IP diferente. Se eu colocar um IP inválido, 192.168.2.101. Ele está tentando conectar. Ó, não conseguiu. Deixa eu ver qual é o meu IP aqui. If config. 108. Vamos ver se funciona se eu colocar para o 108. Funcionou. Legal, né? Então, está fazendo sim uma chamada rede, só que, infelizmente, aqui localmente. Beleza? Então, deu tudo certo com o RPC. Deixa eu só fechar uma janela dessa aqui, senão eu logo me perco. Isso aqui. Deixa eu só ver vocês. Tem alguém acordado? Espero que sim, né? Pessoal, como é que tá até agora? Estão acompanhando? Alguma dúvida? Tá muito estranho? Tá muito fácil? Tá tranquilo? Tá legal? Hoje é sexta. Quietos, né? Tá tranquilo por enquanto. Obrigado, Camila. É bom saber que tem alguém aí do outro lado. Então, beleza. O RPC basicamente é isso. Aí a mesma ideia do socket, pessoal. O esqueleto está aqui. Ah, se eu peço um serviço para calcular logaritmo, vai implementar a função logaritmo. Se eu peço um serviço que vai ler de um arquivo e compactar esse arquivo e devolver o arquivo compactado, vai ser uma manipulação de arquivo. A parte de socket, ou no caso aqui de RPC, não vai mudar. O que vai mudar é a parte de algoritmo. Então, por isso que eu acho que o trabalho lá de vocês, trabalho não, né, a atividade que é o socket, eu dando o esqueleto, o resto ali é mais detalhe da linguagem. Então, como é que funcionou o RPC? Muito parecido, se a gente vier nessa figura aqui. Essa aqui, né, que é uma chamada local. Eu tenho main chamando uma função local de soma. E agora essa nossa, chamando também uma soma, pouca coisa muda, né? A única coisa que a gente percebe aqui é aquele objeto devia ter dado um nome melhor, né? CLNT, o objeto client, que é passado por parâmetro, porque é justamente a conexão entre um e outro, né? É essa conexão aqui. Então, a única coisa realmente é que eu preciso passar esse objeto aqui na hora de chamar a soma, porque ele aqui é que vai chamar o método de subtração 1, o método de soma 1 que está definido lá no meu header. É a única coisa, de resto não muda, né? Leio os parâmetros, chamo a soma, passo os parâmetros, recebo o resultado. Aqui também recebo os parâmetros, executo o meu algoritmo e mando o resultado de volta. A única coisa é que esse cliente aí faz todo o trabalho com os seus skeletons, stubs e sockets para fazer a transferência via rede. Beleza? Então, onde é que está o RPC aí no mundo OSI, né? Na nossa pilha de camadas. Vocês lembram quando eu apresentei na aula passada, né, fiz a revisão, porque o OSI vocês já conhecem muito melhor do que eu.
que aí as primeiras 3 camadas, nível mais baixo de rede, elas são implementadas quase na sua totalidade, independente do OSI no TCP/IP. A camada transporte também essencial, né, com o TCP e com o DP lá dentro. As aplicações também, centenas delas, né, de aplicações em rede. Mas a camada 5 e 6 do OSI, quando foi criado a pilha TCP/IP, meio que foram deixadas de lado, né? Era um negócio muito conceitual. E aí, na aula ali mesmo, eu falei disso, olha, para sistemas distribuídos, isso aqui não é tão desprezível assim. Algumas ideias do que foram definidas na camada de sessão e apresentação vão ser aproveitadas, ou foram aproveitadas em sistemas distribuídos, né? E isso já acontece agora em RPC e vai acontecer em outras tecnologias que a gente vai ver também. Então, na camada de sessão, na camada 5, essa parte do gerenciamento das conexões, né? Ele usa o socket que está mais aqui abaixo, mas o gerenciamento da conexão é baseado no que é definido na sessão. E a representação dos dados, que a gente tinha falado isso, né? A gente tem o tratamento dos dados de forma mais crua, né, em tipos mais crus, inteiros e chars e etc., aqui no nível mais baixo. Mas quando a gente fala da representação de uma estrutura de dados, como foi o caso ali, né, a gente tem uma estrutura simples, com 2 números inteiros, mas é uma estrutura de dados. Poderia ser uma estrutura muito maior, com vetores, com chars, com números reais, ponto flutuante, ou quando a gente for para o RMI, objetos mesmo, um objeto representando um cliente, um produto, né? Então, isso fica na camada 6 de apresentação. Então, a gente tem aí, sim, a ideia de um middleware, né? Porque a gente tem uma aplicação em cima rodando, um serviço, a gente tem toda a camada nível mais baixo de redes para comunicação, e a gente tem essa camada intermediária, né? Ela não é middle de meio à toa, essa camada intermediária facilitando o gerenciamento de conexão, porque a gente em nenhum momento teve que mexer nada com conexão, né? Só teve que passar um parâmetrozinho lá, e também essa conversão dos dados, né? No caso aqui foi de C para C, né? Tudo no Linux, mas quem sabe se a gente volta, e eu quero acreditar que a gente volta nem que seja no final da disciplina, a gente pode fazer isso de um C de um Linux para o Windows, rodando C de um lado e Java do outro, por exemplo. E aí o middleware fazendo todo esse papel sem nos preocupar. Ok? O capítulo que trata, ou o tópico que trata dentro do capítulo de comunicação no nosso livro é o 4.2, tá? Ele aprofunda um pouco mais, mas é bastante coisa. A gente não tem tanto tempo para ver tanto detalhe e algumas coisas realmente não precisa. Mas quem quiser, e eu acho que deve, pode se aprofundar lá no 4.2. Agora vamos para o RMI, porque não temos muito tempo. Então talvez a gente faça uma introdução hoje e deixe a prática para a próxima aula. Mas pelo menos eu apresentar para vocês. Qualquer coisa a gente retoma e aí vocês dão uma estudadazinha em Java, né? Vai ser preciso. Objetos distribuídos e invocação de métodos remotos. Então, a mesma ideia, exatamente a mesma ideia de que foi bolado para o RPC, né, que na época, ali, anos 80, a orientação a objeto ainda era algo muito acadêmico, né, já existia, mas não estava no mercado, mas com a vinda e o domínio da orientação a objeto no mercado, trouxe a necessidade de se, digamos, adaptar, ou enfim, de trazer essa tecnologia da invocação remota para o mundo orientado a objeto. E aí só virou de RPC, de Remote Procedure Call, então chamada de procedimento, né, para invocação de métodos remotos, né, ou RMI, Remote Method Invocation, invocação de métodos remotos. Então, o que ele é? É o RPC com as vantagens da orientação a objeto, né? Em resumo, seria isso. E aí, com todas as vantagens que a orientação a objeto e as linguagens de orientação a objeto nos provém, né? Então, a possibilidade de você transmitir via rede, não só uma estrutura de dados, como a gente acabou de fazer no C,
mas um objeto, né, com toda a sua complexidade em termos de atributos e métodos também. Então, você pode transmitir um objeto com um método. Então, vejam que louco isso. E aí, utilizando toda aquela parte da serialização e padronização dessa representação dos dados. Semelhanças entre RPC e RMI. Semelhança, faz uso também de uma linguagem da descrição de interfaces, né, de um IDL. No caso do RMI, como é Java para Java, ele vai utilizar a própria interface Java, mas aí quando outras tecnologias, aí da mesma forma podem ser descrições em XML ou em outras linguagens. São construídos sobre protocolos de requisição-resposta, né, a mesma coisa. O cliente requisita, o servidor vai estar esperando, recebe a requisição, calcula e manda de volta. Oferece o mesmo nível de transparência ao desenvolvedor. Então, naquela ideia de que ao máximo que o desenvolvedor tem que fazer é colocar o servidor para ficar escutando, né, esperando a requisição, e fazer a conexão com o cliente. As diferenças, com o RMI você tem os conceitos da orientação a objeto e as suas vantagens, que eu não preciso falar para vocês já conhecem muito bem a orientação a objeto. E no caso do RPC, a gente acabou não reforçando isso, mas a passagem de parâmetros é sempre por valor, né? É sempre cópia. No RMI é possível passar referência e alterar o próprio objeto. Então teria essa diferença entre os dois também. Mas, assim, o que nos chama a atenção, né, do RMI em relação ao RPC é mais em relação às linguagens que implementam o RMI. Aí não é só o Java, tá? A gente vai trazer o Java, mas tem a implementação do Corba, que seria também voltado para orientação a objeto, que aí tem no C++, mas o do Java foi o que se tornou mais utilizado e mais conhecido. Enfim, aqui falando de orientação a objeto, não tem nada muito novo do que não tenha falado. A definição da interface, que é essa ponte de comunicação, ou do que o serviço oferece, do que o cliente pode requisitar. A arquitetura de sistemas distribuídos, cliente, servidor, objeto chama o outro da mesma forma como se fosse uma chamada local, igual à chamada do procedimento remoto. E uma coisa interessante é a possibilidade da replicação de um mesmo objeto. Então, você pode criar um serviço já replicando ele em várias máquinas do seu sistema distribuído. Então, agora vamos começar a ver alguns detalhes, né? Aqui ainda a gente não chegou na parte de uma implementação, no caso do Java, em RMI, tá? Aqui é a parte conceitual do RMI, ou seja, de uma forma mais geral. E aí cada linguagem vai implementar da sua forma, detalhando mais ou simplificando mais. O Java até eu entendo que ele simplificou um pouco o que foi definido na parte conceitual. Cada processo possui uma coleção de objetos, os quais estão aptos a receber invocações locais ou remotas. Então, você roda um serviço ou um objeto RMI, né? No caso do Java, é de uma classe remote, e ele pode oferecer ali vários objetos que podem ser invocados. Um objeto só pode invocar métodos de outro que possui a referência, né? Isso também vai ficar mais claro na hora que a gente for para a linguagem. Então, você obtém uma referência. Você publica o teu serviço através da publicação de um objeto, realmente, e aí você, cliente, você solicita essa referência. Eu quero acessar esse objeto, então você solicita a referência. Da mesma forma como a gente, numa chamada local, a gente cria, eu quero usar um objeto da classe string. Então você cria o objeto, você faz um new string e utiliza. Nessa chamada remota, através de um serviço que a gente vai conhecer já já, você solicita essa referência. Então, só com essa referência você consegue chamar um serviço objeto da mesma forma que fosse local. Interface remota. Cada objeto remoto possui uma interface que especifica quais os métodos poderão ser invocados.
A interface remota, ela é exatamente, diferente do C, que tem aquela sintaxe própria da IDL, no caso do Java, né, e voltando para o Java, a interface remota é exatamente a interface que vocês conheceram lá em orientação objeto, principalmente quando foram trabalhar ali com, enfim, nas interfaces, foram trabalhar com herança, o implements interface e polimorfismo, toda aquela história. Então, é exatamente aquela interface do Java. Objetos dentro do mesmo processo poderão invocar os objetos remotos e também os locais, né? Então, tanto faz. Aqui eu tenho um objeto remoto, eu tenho os métodos sendo invocados de forma remota ou objetos sendo invocados de forma local. Então, não vai fazer nenhuma diferença da mesma forma que era no RPC. O garbage collector, né, o coletor de lixo, ele vai depender muito da linguagem, né? Quando a linguagem oferece esse serviço, como é o caso do Java, ele é executada. Se a linguagem não oferece o serviço, como é o caso do C++, então o desenvolvedor vai ter que se preocupar com essa tarefa também, né? Tanto do lado do servidor quanto do lado do cliente. As exceções, né? A maioria das linguagens traz as principais exceções já prontas, né? Principalmente em termos de conexão e tempo de resposta. Então, no caso do Java, já tem todas essas exceções prontas, né? Lembrando que num ambiente de rede, essas exceções tendem a ocorrer mais. E aí, agora a gente tem, através dessa figura, as entidades que um sistema RMI define. Eu falei que quando a gente viu do RPC, ele tem uma arquitetura mais simples, né? Ele basicamente tem ali o cliente e o servidor, os stubs, os apêndices ali no meio, e a parte de comunicação. O RMI, ele detalha isso um pouco mais na sua arquitetura. E aí, como eu falei, dependendo da linguagem, né, cada um implementa da sua forma. O Java, eu entendo que ele simplificou um pouco o que foi definido na teoria. Mas vamos dar uma olhada nessas entidades. Primeiro, a gente tem um módulo de comunicação, então, que basicamente faz a comunicação ali do cliente e do servidor, né, na figura que está representada aqui no meio. Então, Communication Module, lembrando que está em inglês, porque eu pego do livro original para ficar com mais qualidade. Então, requisição-resposta, aqui também, socket, na veia, fazendo a comunicação. Aí a gente tem um módulo de referência de objetos remotos, que também está tanto do lado do cliente do servidor. O que ele faz? Traduzir as referências entre objetos remotos e locais, né? É simplesmente, está aqui, módulo de referência remota, está ele aqui do lado do cliente e do lado do servidor. Então, também é uma entidade que estão dos dois lados, que está dos dois lados. É aquele que vai pegar uma requisição e entender que ela é uma requisição local, entender que ela precisa ser remota, converte para ser feita a comunicação. Aí a gente tem o proxy, que seria o apêndice, né? Que é esse aqui, é só do lado do cliente. Então, ele faz que as invocações remotas sejam transparentes para o cliente, e ao receber a invocação local, encaminha a mensagem para o objeto remoto. Então, esse é o stub, né, do lado do cliente. Está aqui o proxy, que recebe a invocação e trata de encaminhar para a chamada remota, para deixar tudo transparente para o cliente. Aí, do lado do servidor, a coisa é um pouco mais detalhada e um pouco confusa, né? Vamos tentar deixar o mais claro possível. Do lado do servidor, a gente tem três entidades. A gente tem o servant, ou servant, não sei se isso tem cara mais de francês, mas vamos chamar de servant. A gente tem o skeleton, né, da mesma forma que tinha no RPC, e a gente tem o dispatcher. Se a gente juntar os três, é o que o stub ou o skeleton no RPC faz, mas ele divide as atribuições de cada um. Os servants é simplesmente a instância da classe que provê o objeto remoto. Porque assim, quando a gente for na prática ali, vocês vão observar, eu tenho o servidor, né, que é aquela aplicação que fica escutando chamadas, né, que está esperando uma requisição, e eu tenho o serviço que esse servidor provê.
O servant é exatamente esse serviço que meu servidor está provendo, tá? Ele diferencia entre o servidor que faz aquela espera de requisição, né, mais no nível de rede mesmo, e o serviço, que aí é o meu sistema, é o meu algoritmo, é o meu serviço que eu ofereço para o cliente. Então, o algoritmo, né, digamos, o negócio é o servant. Já o skeleton, né, que a gente já conheceu no RPC, só do lado do servidor, ele está associado a esse objeto remoto, a esse serviço. Então, é aqui onde estão as implementações dos métodos da interface remota. Ele faz toda a parte de empacotamento e desempacotamento aqui. Então, é muito o que o skeleton do RPC, que a gente viu anteriormente, faz. E aí eu tenho o dispatcher que faz aquela função do proxy, né, do lado de cá, que é para receber os pedidos de comunicação e entender que aquilo é uma invocação remota, transformar em local e fazer todo aquele intermédio. Tá? Eu entendo, sim, parece que principalmente o skeleton e o servant, eles ficam um pouco confusos, mas o Java resolveu isso e deixou mais simples e muito parecido com o que é o RPC. Mas, de forma teórica, a definição ou a arquitetura do RMI funciona dessa forma. Né? Módulo de comunicação, os módulos que fazem a conversão ali em chamada local e remota, e toda a parte aí de empacotar, desempacotar e receber as requisições. Então, essa aqui é a arquitetura RMI. Né, vamos tentar desanuviar isso aí, temos 10 minutinhos, só para chegar na parte do Java, e na próxima aula a gente faz a prática. Então, o RMI, assim como o RPC, tem várias implementações. Né, o Corba é uma tecnologia que ficou bastante conhecida, tem muito sistema legado ainda em funcionamento. Não vou saber informar se ainda é utilizado em sistemas novos. Eu tenho um amigo que trabalhou no mestrado, doutorado com isso. Eu até acredito que sim, mas já não é uma tecnologia que está tão em voga. Mas se falar em anos 2000, nem 90, mas início ali, a primeira década dos anos 2000, quando falava em aplicação remota, né, o Corba dominava de certa forma. E aí tem implementação no Java, né, a gente pode trabalhar com Corba em Java, o C++ é uma das mais utilizadas, o Python traz sua implementação. Então tem implementação de tudo que é linguagem. Mas ele é um pouco mais complexo. Eu acho que o RMI é mais simples, e então o RMI é o que a gente vai trabalhar na disciplina, que é a implementação, no caso do Java, RMI. Então vamos falar dela para mostrar um pouco de código rapidamente. Não vou falar teoria porque é a mesma coisa, né? A gente permitir que um método seja invocado remotamente por máquinas virtuais diferentes, né? Porque quando a gente está executando um programa local, a gente está tudo sempre rodando na mesma virtual machine, né? Está tudo no mesmo espaço de memória. Agora a gente pode rodar em espaços de memória diferentes, na mesma máquina ou em máquina remota. E aí as entidades participantes, né, elas se tornam bem mais simples do que a gente viu aqui. Né? A gente tem o cliente, tem o servidor e tem um serviço de registro, ou o que o Java chama de RMI Registry, que funciona como um serviço de nome, né, onde você publica alguma coisa e dá um nome para alguém ir lá buscar e utilizar esse serviço. Então, as figuras de stub, skeleton, antes no RMI, no Java RMI, eles eram mais evidentes. Você precisava gerar os esqueletos, os stubs, da mesma forma que a gente fez com o RPC. Mas isso já não é mais necessário, por isso que a gente já nem cita eles como entidade, porque aquilo fica totalmente oculto de nós programadores. Então, a coisa, como eu falei, ela é bem mais simples. É um servidor, um cliente e o serviço de registro. Então, eu tenho aqui o meu servidor RMI, minha aplicação Java, da mesma forma com uma função lá, agora método, né? Nada de função, professor. Um método. A primeira coisa que eu faço é tornar público esse método.
ou esse serviço, né? Que aí a gente, na orientação objeto, vai publicar como um objeto. Então, eu publico esse meu objeto aqui, o BJ, dou um nome a ele, nesse meu RMI Registry. Então, tá público. Para quem quiser, é só ir lá buscar a referência. Lembra que eu disse, para a gente chamar um serviço remoto, eu preciso ter a referência desse objeto. Da mesma forma que se a gente fosse chamar local, eu preciso também sempre de uma referência do objeto. Só que aqui, localmente, a gente faz um new e cria o objeto, né? Remotamente não dá para eu criar um objeto que está no outro computador. Então eu vou buscar esse objeto que está público no meu serviço de registro, no RMI Registro. Então, primeiro passo, o servidor publica esse serviço. Segundo passo, o cliente vai buscar. Então, bind seria de amarrar, podia ser publish, mas ele usa bind. E aí, no segundo passo, o cliente busca, faz um lookup por esse nome publicado, ó. Objeto foi publicado com um nome. No 2, o cliente busca esse nome, obtém a referência, e aqui, ó, o obj, o objeto que está aqui publicado, chama o método. Então, o que tem de remoto aqui? O que tem de da programação? O que tem de RMI? Uma publicação do serviço e uma busca do serviço. Se eu publico e consigo achar e obter a referência, eu vou chamar o método exatamente como uma aplicação local. Fantástico, né? Magnífico. Professor, e esse serviço, esse RMI Registry, como é que ele funciona? Ele é uma aplicação, né, um programa que já vem pronto, está no próprio Java e não precisa baixar nada, que eu posso rodar via linha de comando, como está aqui, né, definindo uma porta, porque ele é um serviço de fato, né? Ele tem uma porta padrão, eu posso passar uma porta aqui, como eu estou passando a 1, 2, 3, 4, 5, ou posso, de ainda forma mais simples, rodar esse serviço no próprio servidor, né? Com uma linha aqui, eu crio o serviço RMI Registry, fica até mais fácil, né? Não depende de eu criar o serviço, de lembrar de criar, de repente ele cair, não, o próprio servidor cria o serviço, roda, né? Cria um objeto e roda esse serviço. Então, pelo menos na teoria, eu quero acreditar que tá bem simples, né? Tá bem tranquilo. Vocês estão aí? Porque já... Vocês têm aula agora, né? Eu só vou dar um print aqui na tela, que eu esqueci de fazer chamada. Para depois eu passar para a chamada. Acho que não saiu ninguém, né? Tá, deixa eu só mostrar o código para vocês, e aí a gente já libera, na próxima aula a gente executa. Então vejam que é simples, tá? Não é propaganda. Primeira coisa, a gente vai definir a nossa interface, né? Da mesma forma que a gente fez o IDL, aquele calculadora X, a gente vai definir a interface em Java, como eu falei, é uma interface. Isso aqui não é novo para ninguém, tenho certeza. A única coisa é que ela tem que ser remota, é de um objeto remoto, então ela herda, extends, ó o Java voltando a cabeça aí, a classe remote, né, que eu não tenho import aqui, por questões de economia de espaço. Mas eu vou mandar vou mandar tanto o C quanto o Java RMI, eu vou publicar lá na página da disciplina. Semana que vem a gente executa, mas quem quiser já tentar em casa vai ter o roteirinho também, não tem segredo. É bom até que você já testa. Então, eu crio minha interface. Aqui não vai ser um soma, nem subtrai, mas vai ser um sistema simples também, que é de incrementar, é um contador, e um método para obter o valor. Então, incrementa não retorna nada e obtém retorno inteiro. E aí eles lançam a exceção da Remote Exception. Como eu falei, o RMI ele já traz essas exceções tudo prontinho para nós. Aí eu crio o meu serviço que implementa essa interface, né? Então eu chamei de contador, aqui é o contador distribuído, e o contador implementa, né? Interface, implementos, lembrando do Java, contador distribuído, e aí eu implemento os dois métodos, que é uma soma e um retorno. Então vejo que aqui não tem nada de RMI, pessoal, a não ser herdar o remote e lançar as exceções. Né? A gente não falou nada de rede, de conexão, de nada. Eu defini o meu serviço e implementei o meu serviço. Aí eu chego na parte mais agora do cliente do servidor. No servidor, o que eu tenho? De RMI, eu tenho aqui da linha 7 a 12. O que é? Primeiro, eu defino o IP, onde meu serviço
vai funcionar, né? Posso, se for rodar localhost, é só substituir isso aqui, obviamente, por localhost, ou, né, se vai ser um serviço para acesso externo, que é o normal, eu coloco o IP aqui. Ou pode estar isso aqui no arquivo de configuração, tá? Mas para fins de aula, fins didáticos, isso aqui fica mais prático. Então eu defino isso aqui, defino meu IP. Aí aqui, de fato, é aquela linha, que no RPC também era resumindo uma linha, onde eu converto o meu objeto remoto, tá aqui, ó, computador, é esse objeto remoto, né, ó, extends the remote, implementa. Então, esse é o meu objeto remoto. É quando eu converto ele, eu exporto ele para ser um stub, né, por isso que eu dei o nome do objeto, inclusive, de stub, para deixar isso bem claro. Então, essa classe Unicast Remote Object tem um método estático chamado de Export Object, onde eu passo o meu objeto remoto. Ó, C é meu objeto do tipo computador. Esse 0 é um parâmetro para gerar uma porta aleatória. Então, com essa linha, eu pego o objeto e torno ele um objeto remoto, né, um stub, né, que vai permitir fazer tudo aquilo que a gente já falou, de receber requisições locais, de converter, empacotar, desempacotar. Então, a gente está dando agora esse poder de ser um objeto remoto. E, por fim, eu publico, né? Essa linha 12 aqui é exatamente o que está sendo feito aqui nesse passo 1, pegando o objeto e publicando ele no serviço de registro com o nome. Né? Eu peguei o meu objeto, stub, está aqui, ó, criado na linha 8, publicado não, criado ele e publico aqui na linha 12 e eu dei o nome de meu computador. Essa linha 11 é exatamente a inicialização do serviço. Esse RM Registry, que eu disse que a gente pode iniciar tanto na linha de comando quanto dentro do código. Então eu iniciei dentro do código e publiquei. Então o serviço está rodando. E aqui o passo inverso do cliente, e eu já tenho que liberar vocês que assistem aula, né? Já estourou o meu tempo, perdão. Né? Então, aqui está o cliente se conectando ao servidor, buscando o serviço, obtendo o objeto e executando o que o objeto fornece. Tá, nesse final ficou... A gente encerra aqui, né? Ficou meio corrido, então na aula que vem a gente retoma aqui essa parte prática do RMI, né, que mais para vocês terem noção, para quem quiser testar em casa, já ir testando, de boa, mas a gente executa e detalha e brinca um pouco mais na próxima aula. Beleza, gente? É que é muito conteúdo, né? É muita coisa. Mas deu para acompanhar mais ou menos? Deu sim. Beleza, show de bola. Sim. Então, eu vou colocar no Siga, né? Quem quiser, seria interessante já testar, rodar em casa, ver se funciona, principalmente esse do Java, já que vai ter atividade em cima disso, porque aí já tira dúvida na próxima aula. Beleza? Vai ter o roteirinho, passo a passo para executar, é sossegado. E o Java não precisa baixar nada, ao contrário do C. Ok? Obrigado, um bom final de semana, um abraço, cuidem-se e até semana que vem, em mais uma aula síncrona. Aí vai ser a última aula síncrona dessa sequência. Depois a gente retorna com aulas gravadas mais teóricas. Beleza, gente? Beleza. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Valeu, professor. Até mais.